de Deus, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês, né? Deixa aí um joinha para ajudar no canal, inscrevam-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de um novo vídeo. Abra sua Bíblia no livro de Lucas e o capítulo é o 21, livro de Lucas, capítulo 21, que vai relatar a pequena oferta da viúva pobre, né? E muitas mais outras coisas, é porque eu vou lendo na sequência e aí mais vocês aí vão entender, ok? Vamos lá. E olhando Cristo que está no templo pregando, e olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro, porque no templo, esse templo aí é o de Jerusalém, é o que foi reconstruído, né? Porque o de antigamente Nabucodonosor destruiu junto com Jerusalém antes, né? Mas esse templo aí é o novo templo, né? Ele era muito mais bonito, mas o povo saquearam, levaram os ouro, levaram as pedras preciosas para o Nabucodonosor quando invadiu, né? Quando invadiu Jerusalém e desmontou todo o templo, levou os ouro, as pratas, tudinho. Só que quando o rei Ciro, né, da Assíria, veio, né, ele resgatou o povo que tinha sido levado preso e também resgatou muito ouro, muitas pedras, e eles, né, no que era do templo, e reconstruíram novamente, né? Por isso que vai ter esse relato agora. Então, Cristo está nesse templo, que quando esse templo aí se transformou num mercado público, está no vídeo anterior, né? Está no vídeo anterior, que esse templo se tornou um mercado público. O povo estava vendendo, comprando, negociando, fazendo loteria lá dentro, etc, etc. E Cristo, quando chegou e viu isso, aí expulsou todo mundo de lá, né? Isso está no vídeo anterior, né? Então, e olhando ele, Cristo, viu os ricos lançar dinheiro na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar, né, ali duas pequeninas moedas. Cristo viu quando viu o rico botando lá dinheiro à vontade, das suas sobras, da sua riqueza, mas a viúva botou apenas duas moedinhas pequeninas. Vamos supor que 2 centavos para o dia de hoje, né? 2 centavos. E disse, né? Quem disse? Jesus disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos. A viúva que colocou esses 2 centavos lá na arca, lançou mais dinheiro pelo ponto de vista espiritual de Cristo. Essa viúva deu mais do que o rico que estava dando da sua sobra, da sua riqueza, né? Então, para Cristo, a viúva deu mais do que todos, né? Ela só deu 2 centavos. Mas o rico estava botando muito lá, mas era da sobra da sua riqueza. Mas Cristo está vendo que a viúva, além disso, a viúva deu muito mais, porque ela só deu 2 centavos. O rico deu muito, mas foi da sobra. Mas a viúva deu tudo que tinha, né? E disse Jesus: em verdade vos digo que lançou mais do que todos, né, os ricos que estavam, esta pobre viúva. Porque todos aqueles, né, deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobrava, né? Os outros ricos e as outras pessoas estavam ofertando do que sobrava, né? Mas esta, né, que é a viúva, Cristo falando, mas esta, que é a viúva, da sua pobreza deitou tudo o quanto, né, quanto que tinha, né? Todo o sustento que tinha, né? Então, essa oferta da viúva foi mais abençoada do que a do rico,
né? Porque o rico dera do que sobrava da sua riqueza. Mas a viúva deu tudo que tinha, ela não tinha mais nada, ela só tinha mesmo essas 2 moedas e assim ela ofertou. Então por isso que Cristo está dizendo que a oferta dela foi mais bem aceita do que a do rico, né? O capítulo ainda é o 21 de Lucas e o versículo é o 5, o sermão profético o sermão profético, o princípio das dores. Cristo vai continuar falando após a arrecadação aí, né? Ele vai continuar pregando no templo e ele está, né, dando um sermão para o povo que está no templo. E esse aqui é o princípio das dores que ele vai falar agora. E dizendo alguns dos que estavam lá no templo, dizendo alguns a respeito do templo, né? Porque Cristo veio para os israelitas que tinham abandonado Deus, os israelitas, as outras 12 tribos, né? Os gentios que conviviam com ele. Cristo veio para esse povo que abandonou Deus, abandonou o templo, abandonou a lei de Moisés e estão na legião do mal, nos outros ouvindo a palavra do homem e não a palavra de Deus, esse povo aí. Por isso que Deus enviou o Filho para se transformar em carne, ficar como homem igual a eles, para tentar resgatá-lo. Já falei isso, vou falar novamente, porque os 4 últimos profetas e os anteriores a eles não conseguiram resgatar ele de volta para seguir, né, a Deus. Não conseguiram. Nem Isaías, nem Jeremias, nem Zacarias, por último Malaquias, porque esse sacerdote aí que era de Deus, sacerdote, os anciãos, os escribas, eles estavam pegando o dízimo do povo e ficando para ele, para botar o boi, os bodes na sua fazenda e os cereais vendendo, né? Não estava mais alimentando as viúvas, nem os órfãos, nem os estrangeiros, e alguns sacerdotes que ainda estavam seguindo a lei de Moisés também não estavam recebendo o dízimo, mas só os que se bandearam para a legião do mal estão pregando coisas de Deus para enganar já esse povo aí nessa época. Por isso que Malaquias está dizendo: trazer os dízimos para a casa do tesouro, porque os sacerdotes que eram de Deus, que estão na legião do mal, que aprenderam a ouvir o homem e não a Deus, estão pegando o dízimo que o povo está trazendo e ficando para eles, como nos dias de hoje, né? Que hoje não tem dízimo, mas o povo quer dízimo e ainda introduz dizendo que é dinheiro, né? Aí eles aceitam dízimo, tudinho, mas não faz os holocaustos de bode para expiação de pecado, os carneiros, etc. lá, né? Os carneiros, não mata o boi no pé do altar, não queima as gorduras, e etc, né? Aí, os de hoje, né? Não estão guardando o sábado, só alguma falsa igreja que ainda guarda o sábado, nem como pouco, nem camarão. Mas isso não é na doutrina de Cristo. Isso é lá de Moisés. E a lei de Moisés não está em vigor nos dias de hoje, porque ela só vigorou até João. Os profetas e a lei de Moisés só foi até João Batista. Quando João Batista, Deus envia João Batista para introduzir o batismo por arrependimento e a Cristo, a lei de Moisés parou ali, né? Ela não segue. Quem vai seguir é a lei de Cristo. Cristo também ainda está seguindo a lei de Moisés, porque é o novo tempo deles ainda. Mas ele está introduzindo a sua lei, a sua doutrina e o seu mandamento. E o mandamento de Cristo não tem dízimo, né? Não tem dízimo, não tem propósito, não tem santa ceia para arrecadar mais, né? Não tem jejum para arrecadar mais, não tem campanha, não tem congresso, etc. Na lei de Cristo não existe isso, né? Não. É tudo voluntariamente quando o Espírito da bondade toca em seu coração para ofertar. Quando você é batizado dentro da verdadeira igreja, né?
Porque tem milhares de igrejas nos dias de hoje que foi o homem que inventou para seu próprio proveito. Eu não quero ofender a ninguém. Não quero ofender a ninguém. Não estou aqui para julgar, nem ofender, nem nada. Mas apenas para falar a verdade. E se vocês querem crer na verdade, leia a Bíblia como eu estou lendo, para entender os enigmáticos e a doutrina de Cristo. Só assim vocês vão saber que vocês estão dentro de uma falsa igreja, seguindo um falso pastor, seguindo uma doutrina de homem e um mandamento de homem. Tá? Mas eu não estou dizendo isso para ofender ninguém, não. Não estou falando isso para ofender. Eu estou relatando porque é a verdade. Né? E a verdade dói, a verdade é dura, e etc, e etc. E muitos não querem. Então, se vocês não querem, então sigam em caminho para o lago de fogo e enxofre. Se vocês não querem aceitar a verdade, não, mas eu estou na igreja certa, vocês acham que é? Caminhe para o lago de fogo. Guarde sábado, não coma camarão, não coma isso, não coma aquilo, porque lá em Mateus, quando abrimos a Bíblia, Deus disse que tornou puro todos os alimentos, né? Mas o povo tem mania de dizer que tem o texto e o contexto. Tem o texto e o contexto. E esse contexto é enganação. Pode ter versículos iguais ou parecidos como Mateus, Marcos e Lucas. Esses três livros, todos eles, esses três livros, relatam a mesma coisa, com palavras diferentes na tradução, simplesmente. Mas é a mesma coisa, tá? Então, igreja que não é igreja de Deus só, e que não prega a doutrina de Cristo e os mandamentos de Cristo, é igreja falsa, porque eu já vi igreja de Deus falsificada. Ela estava escrito lá, igreja de Deus pentecostal. Não tem isso na Bíblia. Na Bíblia, Cristo deixou igreja de Deus, né? E o apóstolo Paulo, se você ler lá em 2 Coríntios, vocês vão ver isso, né? 2 Coríntios, 1 Coríntios 2, 2 Coríntios 1, 15, 9, 11, 22, 1 Coríntios, tudo isso, se você botar na Bíblia lá, pesquisa na Bíblia, abra a sua Bíblia, pesquise na área de pesquisa da Bíblia e escreva lá, Igreja de Deus. Quantos versículos vai aparecer com o nome Igreja de Deus? Não vai aparecer Igreja Católica, não vai aparecer Igreja Presbiteriana, Assembleia de Deus não sei de que, Universal, do Poder de Deus, e etc, Adventista, e etc. Não vai aparecer nenhum disso. Bote lá na área de pesquisa da Bíblia de vocês, pode ser qualquer Bíblia, católica, o que vocês quiserem, qualquer Bíblia que vocês tiverem, o que é que vai aparecer? Menos no Alcorão, né? Porque são um povo apartado de Deus, né? Aquele povo lá de Judá, da tribo de Judá, se apartaram de Deus, como os israelitas e as outras tribos também. Todos eles estão apartados de Deus, estão na legião do mal. Por isso que Cristo veio resgatar e não vai conseguir. Não vai conseguir resgatar esse povo que Deus enviou Cristo para resgatá-lo. Não vai conseguir, vai mandar matá-lo, né? Pode ver no outro o vídeo anterior a esse que vocês vão ver essa passagem lá. Vão mandar matá-lo, né? Próprio sacerdote de que era de Deus vai mandar matá-lo, vai mandar crucificá-lo. Na sequência aqui talvez você até já veja isso, né? Vamos ler, para entender, né? Então eu falei da viúva, né? E Cristo está dizendo que a oferta da viúva foi a melhor oferta, porque ela deu tudo que tinha de coração. E os outros ricos deram porque sobrava da sua riqueza, né? Diferente, né? O sermão profético continua, né? E né, o princípio das dores. Dizendo alguns a respeito do templo, que eu já li, vou ler de novo, ornado de formosas pedras, dádiva disse:
quanto a estas coisas que vede, disse Jesus, virão em que não se deixará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Porque estão olhando o tempo, né? Os que estão contrários a Cristo, né? Os que eram dele, que não estão acreditando nele, né? Os que eram dele não estão acreditando, mas estão lá ouvindo a palavra. Estão aí, Cristo está dizendo que está muito bonito, muito arrumado, porque Salomão, quando fez o primeiro templo, era bem arrumadão, né? Cheio de coisa lá, do jeito que Deus mandou, né? Enfeitado. E aqui esse outro também, como, porque o rei Ciro pegou as pedras preciosas de volta, eles ornamentaram e está bonitinho. E Cristo está lá, e Cristo está dizendo que mesmo ele estando bonito dessa forma, lindão, não vai restar pedra sobre pedra que não seja derrubada, né? E perguntaram-lhe dizendo, mestre, quando serão, né? Quando serão, pois, estas coisas? Os que estavam lá assistindo o culto, né? Perguntaram a Cristo, quando será estas coisas? Quando será? E que sinal, né? Eles perguntando, e que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Duas perguntas fizeram aqui. Quando será essa coisa, que não vai restar pedra sobre pedra, e que sinal haverá de que ele vai ser destruído? Né? Perguntar. Então disse Jesus, vede, não vos engane. Cristo está dizendo, vocês não estão vendo? Não vos engane. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, sou o Cristo. Né? E o tempo está próximo. Né? E ele está dizendo, então, não acredite, porque são falsos cristos, que está dizendo que o tempo está próximo. São falsos cristos, né? E quando ouvirde, também é eles falando, os que são dizendo que é Cristo. E quando ouvirde de guerra e rumores de guerra, não vos assustei, porque é necessário. Eles vão falar, os que vão se dizer que é Cristo, né? Como ele está falando aí, né? Que tiver rumores de guerra, Cristo está dizendo, olha, não se assuste com essas coisas, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Quer dizer, muita gente vai dizer, o fim está próximo, né? Tem guerra, tem rumores de guerra, né? Os falsos pregadores vão falar isso, né? Porque eles vão ler a Bíblia e não vão entender, e vão falar besteira, né? Então lhe disse quem? Cristo. Agora é Cristo falando. Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos. Isso já aconteceu, acontece, né? Acontece guerra. Um dia desse teve uma guerra aí lá, aí, pertinho, né? Entre os Estados Unidos e coisa. Teve uma guerra. Então está tendo guerra, está tendo terremoto, né? Está tendo pestilência, agora teve o Covid, né? E haverá também coisas espantosas, coisas que muita gente vai ficar admirado, porque o homem, né? Os falsos profetas vai criar coisas para enganar o povo que não lê a Bíblia. Tem muita gente que vai para a igreja falsificada, dos falsos pastores, bota a Bíblia debaixo do braço, entra, sai, volta para casa, vai dormir e nem sequer abre ela para conferir o que o falso pastor pregou. Eles têm uma mania de dizer, ler um versículo e dizer, ali é o contexto do versículo, porque eles estudam teologia diabólica. Esse negócio de contexto não existe. Existe a história para seguir. Não tem esse negócio de contexto. Existe a história. Se Cristo está dizendo, olha, é desse jeito, é essa pedra aqui, é essa pedra. O outro contexto vai dizer que não é uma pedra? Não. Pode ser que tenha um versículo, como esses 3 livros que eu estou lendo, Mateus, Marcos e Lucas, são uns parecidos com outros, relatos, né? Mas de forma
traduzida diferente. Mas os relatos são idênticos, mas traduzidos também de forma diferente, né? Então haverá vários lugares, grandes terremotos, fome, pestilência, né? Porque quando vem uma pestilência, o povo também vai passar fome, porque não tem o que comer. Está doente, vai ficar com fome. Está doente, não pode plantar para comer. Está doente, não tem como ganhar o dinheiro para comer, então vai passar fome, né? Haverá também coisa espantosa, né? Muita gente da legião do mal vai criar coisas espantosas para que o povo venha acreditar naquilo que eles estão fazendo para ver se ganha eles, né? Para ver se ganha, né? E grandes sinais no céu, né? Também vai aparecer. Mas antes de todas estas coisas, esses sinais do céu, eu li ontem, ou foi ontem, um rapaz me falando no Kauai, né? Um rapaz me falando, eu vou até relatar essa coisa, um rapaz relatando no Kauai que ele disse que estava dando essa notícia em primeira mão, né? Então, já que estamos falando que vai haver coisas espantosas e grandes sinais no céu, pode ser que essas coisas seja que é feita pela mão dos homens, vai acontecer, né? Porque Daniel disse que a ciência se multiplicará e os homens correm de um canto para outro e a ciência se multiplicará. Isso está lá na profecia de Daniel, quando ele selou o livro, quando Deus mandou, né? Então, quando eu estou falando que quando o Cristo está dizendo aqui que vai acontecer coisas espantosas e grandes sinais no céu, eu me lembrei agora de um vídeo que um camarada lançou no Kauai, e ele dizia, olha, eu estou passando essa mensagem aqui em primeira mão porque os Estados Unidos, e quem é o outro? Os Estados Unidos, eu estou esquecido o nome do outro país. Porra, rapaz, só me lembro dos Estados Unidos, mas não estou lembrando o nome do país, mas que seja, né? Que os Estados Unidos e esse outro país, que eu não estou lembrando agora, eles criaram um holograma, né? Um holograma é que reflete imagem, né? É como uma câmera, né? Vocês estão me vendo. Isso é como se fosse um holograma, é uma transmissão ao vivo, né? A câmera está me filmando e eu posso estar aqui nos Estados Unidos, no Japão, onde quer que seja, através dessa live, através desse vídeo que eu estou gravando aqui no YouTube. Tudo isso pode acontecer. Mas o holograma, criado pela tecnologia dos dias de hoje, é diferente. Um holograma você vai aparecer, mas não é dessa forma, né? Ele estava relatando que os Estados Unidos, eu não estou lembrando do nome do outro país ou estado, só sei que criaram um holograma para transportar uma pessoa de um país dos Estados Unidos para esse outro país, que eu não estou lembrando o nome agora. Estados Unidos foi esse país que criou uma máquina, né? Uma máquina digital, né? Que faz um holograma, é como é como uma câmera, como um projetor, né? É um projetor. O holograma é um projetor de imagem, né? Holograma é um projetor de imagem, né? Se aqui tem um receptor para receber a imagem, daqui é como a câmera. Eu estou falando aqui na frente da câmera, ela está recebendo a minha imagem e está transmitindo. Da mesma forma é o holograma. Ele falando no vídeo, diz que os Estados Unidos, junto com esse país, criou uma máquina que faz holograma. E que com esse holograma poderia transportar uma pessoa de um país para outro. Verdade, consegue transportar. Agora, o que consegue transportar, que ele não explicou, né? Que ele não explicou, ele acha que transporta a pessoa em si, a carne em si, uma pessoa mesmo, que transporta para outro país. Isso não é verdade, né? Não é verdade. Porque o que o holograma transmite é uma imagem e não a pessoa.
Olá, meu povo. Sim, como eu estava falando, né? Esse rapaz que falou desse holograma que transporta uma pessoa de um país para outro é uma coisa muito espantosa, como a Bíblia está falando aqui, para os dias de hoje, né? Ele está dizendo, pestilência haverá também coisas espantosas. Imagina uma pessoa ser transportada pelo um holograma, né? Eu não acredito nisso, de uma pessoa ser transportada totalmente de um canto para outro por um holograma. Eu não acredito nessas coisas, porque eu acho, mesmo a tecnologia sendo muito avançada, eu não acho isso possível, né? Desmaterializar uma pessoa e colocar ela em outro canto. Apesar que Deus pode dar essa inteligência para o homem, né? Mas isso não vem de Deus, não vem de transportar uma pessoa. É como eu já também vi, né, um buchicho aí, até muito anterior a isso, eu vi um buchicho, que esse próprio holograma vai criar imagem no céu como se fosse Cristo, né? Também já vi esse buchicho, já faz uns anos atrás que eu vi esse buchicho a respeito de uma reportagem, se não me engano, que um certo grupo, né? Um certo grupo estava se reunindo para aqueles mundos de lá dos Estados Unidos para lá, né? Que é esses povos aí que não acreditam muito em Deus, que eles estão criando iam criar esse holograma para mostrar Cristo no céu, né? Para enganar o povo, né? Para enganar o povo. É como esse rapaz que fez o vídeo que transportou uma pessoa de um país para outro. Eu não creio nisso, não creio. Pode até ser que aconteça, mas eu não creio, porque deve ser uma máquina para pegar uma pessoa aqui e carregar ela. Como? Como? Eu estou dentro de casa. Essa máquina está dentro de uma casa, né? Não tem porta aberta. Como é que essa máquina vai desmaterializar uma criatura vivente para colocar ela em outro lugar? Isso é muita ficção. O povo está vendo esses filmes de espaçonave, porque isso acontece em filme alienígena, né? Em filme alienígena. Isso acontece muito. Aí o povo está acreditando nessas besteiras, né? Filme de nave espacial, essas coisas. Acontece, eles fazem esses hologramas que transportam a pessoa de um lugar para outro. Mas aquilo é ficção científica, né? Eu acredito que possa filmar a pessoa, né, ali, pegar todo o movimento, digitar ali e tal, e transportar a imagem dela para outro local, com um receptor lá, tem aqui o que está pegando a imagem e está transmitindo para aquele outro receptor. Pode ser que a minha imagem vá para esse outro setor e lá ele me transmita eu pessoalmente, como eu estou fazendo aqui, né? Estou mostrando através de uma câmera. Eu posso estar em qualquer país também, mas lá esse holograma ele vai fazer como que a pessoa própria estivesse lá. É diferente um pouco, não é a câmera? Eu estou aqui parado, mas esse holograma ele faz com que a pessoa se movimente, ande lá. É a mesma coisa de uma câmera. Se estiver filmando eu andando, eu também estou. Agora só que eu estou aqui, eu estou sendo filmado aqui, mas esse holograma leva a imagem da pessoa para um certo lugar. É diferente. Mas a pessoa em si não é. É uma foto, é como se fosse uma foto andante, né? Transmitida para outro local. Entenderam? Deram para entender? Pronto, é isso. Vamos continuar, né? Então coisas espantosas vai acontecer como essa que eu contei agora. E grandes, né, sinais no céu, que pode ser também esse holograma
refletiam a imagem no céu e aí o povo vai ver também, né? Como eu falei agora há pouco, que tem uma organização aí fora para lá dos Estados Unidos, aqueles mundos para lá, que estão querendo criar um holograma de Cristo nas nuvens, né, no céu. São coisas espantosas e sinais no céu, né? Como está escrito aqui. Mas antes de todas estas coisas, lançarão mão de vós. Né? Esses são o povo da legião do mal, que quer criar essas coisas para enganar o povo de Deus. Né? E ele diz, mas antes de todas estas coisas, lançarão mão de vós, do povo de Deus, para que quem tem o entendimento não diga a outros que aquilo é uma mentira. Né? Então, lançarão mão da pessoa que tem um entendimento da palavra de Deus verdadeira, da doutrina de Cristo verdadeira, do mandamento verdadeiro. Vão lançar mão dessas pessoas para que não diga que aquilo faz parte da legião do mal, da legião de Satanás. E perseguirão também essas pessoas de Deus, né? Entregando-vos às sinagogas e às prisões, né? E conduzir à presença de reis, né? Que é o povo, isso deve ser uma potência, um presidente, né? Rei, parece que é 2 ou é 3 reis ainda no mundo, não sei, né? Ainda, que não serve a Deus, né? Esse rei. Aquele povo lá da rainha Elizabeth, não sei o que, parece que não serve a Deus, né? Eles pensam que serve, mas não serve. É por isso que vai para a presença de reis, presidente, por amor do meu nome, né? Esse povo vai ser levado para esse povo como prisioneiro, porque está falando a verdade de Cristo. Então vamos ser levados para a presença de rei, de presidente, por amor de Cristo, porque eles vão ser presos, eles estão falando a verdade. E por falar a verdade, vai ser aprisionado, vai ser massacrado, etc, etc. E vos acontecerá isto para testemunho, para que o povo sirva de testemunho que eles estão falando a verdade, né? Proponde, pois, em vossos corações não premeditar como a vez de responder. Então, se uma pessoa está perguntando de Deus, né, palavra verdadeira de Deus, então você não deve meditar, né, não deve meditar, né, nem premeditar coisas, não, tem que falar apenas aquilo que Deus manda falar, né? Aí você responde. Se Cristo está dizendo, olha, você não deve estar se prostituindo, é uma suposição. Você não deve estar se prostituindo. Aí você não pode inventar uma história na prostituição para poder responder. Você apenas vai dizer, Deus não quer que você se prostitua e pronto. Está entendendo? É isso que deve ser feito. Né? Porque eu vos darei boca e sabedoria. Deus deu a Cristo essas coisas e também pode dar a um novo sacerdote de Deus para instruir aquele que está no erro. Deus dá boca e sabedoria. A que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuser. Então, se uma pessoa vai falar a palavra de Deus, nesses tempos pode acontecer, porque vai estar tendo muito. A igreja da época antes de Cristo não evoluiu para os dias de hoje, né? As dos ídolos, né? As das estátuas não se evoluíram, né? Lá tinha nome Mamon, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Nos dias de hoje é Santa Fulana de tal, Santo Ciclano de tal, porque evoluiu e os homens que criam esses santos, né? Fazem os seus tempos com o nome deles, para o povo ir lá e adorar, pensar que são de Deus, mas não é. Faz parte da legião do mal, da legião de Satanás, porque a legião de Satanás inventou religião, né? Inventou religião e essa religião cria igrejas falsificadas para enganar o povo. É mentira? Não é mentira, eu estou falando a verdade, né?
Porque só existe um corpo, uma só igreja, né? Um só batismo, etc. E qual é? A igreja de Deus, não tem outra. Todas essas outras é o quê? Falsa. Foi o homem que criou. Essas igrejas de santos foi o homem que criou. Os santos foi o homem que criou. Não foi Cristo e nem foi Deus. Criou a carne dele, mas para santificar não. Eles podem até ser santos, podem até se santificarem, né? Mas não foi o homem que está dando o título a ele de santo, e não Deus. É o homem que está dizendo. É santo fulano de tal porque eu canonizei. Né? É santa fulana de tal porque eu canonizei. Quem canonizou foi Deus? Foi Cristo? Não, foi o homem. O homem é quem está dizendo que aquela pessoa é santa porque ele está fazendo ela santa. Né? É diferente da palavra de Deus para a palavra do homem. É isso que aconteceu nesse tempo aí antes de Cristo, por isso que Deus mandou Cristo para esse povo, porque eles estão crendo na palavra no homem e não na palavra de Deus. E no dia de hoje continua essa mesma coisa ainda. Né? E é nós, da legião do bem, devemos tragar a legião do mal. Nós devemos tragar a legião do mal, porque isso é o propósito de Deus até o fim. Né? E até pelos pais, né? Pais, irmãos, e parentes e amigos sereis entregues e matarão algum de vós. Ele está dizendo que pelo amor de Deus que você vai ter, pelo amor da doutrina de Cristo, pelo amor do mandamento de Cristo, né, que é puro, verdadeiro, você tem o seu amor puro no seu coração, verdadeiro também, não anda infringindo esses mandamentos, o que é que vai acontecer? Seu próprio pai vai ser contra você, seu próprio irmão é contra você, seu parente é contra você, seus amigos é contra você, e eles mesmo matarão você. Um dia quase que eu morro. O cara puxou uma lapa de peixeira desse tamanho para mim, quando eu estava falando de Maria, que é a mãe do Cristo, nosso Salvador. Entrei em detalhe com ele a esse respeito, e ele ficou brabo, porque ele é um católico roxo, e ele puxou uma lapa de peixeira desse tamanho para mim, ele disse, olha, desaparece daqui, que foi Satanás que mandou tu aqui. Então eu tive que parar, amenizar a situação, porque a verdade doeu nele, né? E ele se afobou. E por isso que a palavra de Deus não mente, jamais, está dizendo aqui, né? Ninguém poderia resistir quanto os que vos opuseram, porque é a verdade. Então o que é que vai acontecer quando você vai dizer a verdade para um que está fora da doutrina verdadeira de Cristo? Né? Pode ser seu pai, seu irmão, seu parente, seu amigo. Sereis entregue e matarão alguns de vós. Não todos, né? Alguns que vai pregar essa verdade, chegar no canto, pode até matar. Isso ainda vai acontecer, essas mortes ainda, por conta da palavra de Deus. Vai, daqui por último dia vai acontecer. Vai acontecer porque a legião do mal está trabalhando para isso. Para pôr na cabeça das pessoas a mentira, né? Criando seus falsos pastores para enganar, falando de Deus lisonjeiramente, para enganar. Isso está na Bíblia. Fala palavras lindas de Deus, né? Deus é isso, Deus faz aquilo, Deus te dá aquilo, mas na verdade não é palavra de Deus, mas de Satanás. Vem da legião do mal que criou a religião para enganar o povo. Né? Então, se você ler a Bíblia ou mandar uma pessoa ler devagarzinho, ó, fulano, vamos ler a Bíblia devagarzinho aí para ver se eu entendo o que é que está escrito. Vai entender. Vai entender que dízimo não é para os dias de hoje, né? Principalmente. Né? Vai entender, Cristo, essa lei foi abolida. Vai dizer que a lei de Moisés não é para hoje, nós estamos na lei de Cristo, não na lei de Moisés. Vai entender isso. Se você ler a Bíblia com sabedoria para entender, vocês vão entender isso.
Mas muita gente quer comer o que o pastor falou, não querem ler a Bíblia, também não querem entender ela. Mas se vocês lerem, vocês vão descobrir a verdade, né? Vocês vão descobrir a verdade. E se vocês estão vendo esse livro, eu não estou querendo ofender a ninguém, não. Não quero ofender. Mas é isso que Deus Cristo está dizendo aqui, que pelos pais, irmãos, parentes, amigos, sereis entregues e matarão alguns de nós que estamos falando da verdade. Isso vai, se aconteceu, vai acontecer ainda. E acontece nos dias de hoje também. Se você chegar para um fanático de outra religião, da legião de Satanás, você é sujeito a morrer por essa pessoa. Se você for falar a verdade de Deus para ela, pode acontecer isso nos dias de hoje. Não resta dúvida, tá? Não resta dúvida. É uma verdade. Porque se Cristo sabe, Deus sabe. Se Deus sabe quantos cabelos nós temos na nossa cabeça, se antes de nós falar, Deus sabe o que a gente ia dizer, como é que Ele não sabe que isso irá acontecer? Sabe. Né? E todos sereis odiados por causa do meu nome. Né? Não é isso que eu estou falando? Todas as pessoas que vai pregar a verdade da doutrina verdadeira de Cristo, que Ele veio trazer para esse povo rebelde, que não quis saber mais de Deus, e que deixou para nós nos dias de hoje, né? Nós seremos odiados por quê? Por causa da verdade, por causa do verdadeira doutrina de Cristo, do verdadeiro nome de Cristo, do verdadeiro mandamento, por conta disso. Né? Nós seremos odiados. Eu digo isso por experiência própria, que eu já passei por essas coisas, dentro de religião criada pela legião do mal, né? Mas não perecerá. A gente vai ser odiado, vai ser morto na carne, mas espiritualmente nós não seremos mortos. Cristo está dizendo aqui agora, né? Não perecerá um único cabelo vosso da vossa cabeça, não morre. Imagina só, né? Apesar que lá no paraíso não tem cabelo. Se tem também eu não sei, porque nós seremos transformados e no céu não entra carne e sangue. No céu, o povo diz, porque Maria está no céu, Maria subiu. Como é que não é um ensinamento errado? Porque lá não entra carne e sangue. No céu não entra, lá no paraíso não tem carne, não tem sangue, lá é tudo espiritualmente. Lá tudo é homem, lá mulher tudo é homem, todas essas coisas. Né? Aí o povo quer inverter as coisas, enganando o povo, e o povo não lê a Bíblia para entender, só come aquilo que o outro diz, aí por isso que vive no engano, sujeito a perder a vida eterna, né? Perder a vida eterna e a salvação, porque, como está aqui, ó, não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência, na vossa perseverança, possuis as vossas almas. Né? Então, é isso que acontece se nós estivermos com verdade, sem mentira, com amor puro. É difícil? É difícil. Muitíssimo difícil para se adquirir a salvação. É muitíssimo difícil. Né? Muito difícil. Mas para a perdição é facílimo. Facílimo. É facílimo. Por quê? Uma pessoa que está na perdição, vamos supor, veja só. Uma pessoa onde Satanás dá um bom emprego, porque ele faz essas coisas. Deus não cura você? Satanás também cura para que você fique escravo dele, porque ele tem poder. Satanás é um Deus também. Ele se tornou um Deus, mas um Deus do mal, da maldade. Então, uma suposição. Né?
Satanás te oferece um bom emprego, já falei isso em vídeos anteriores, eu vou falar de novo. Satanás te oferece um bom emprego, você ganha bem, você compra um carrão bonito, você tem sua casa, tem sua esposa, tem seus filhos. Mas o que é que ele bota na mente de você? Além da concupiscência. Porque a concupiscência da carne não tem nada a ver com Satanás. Não tem nada a ver. A concupiscência da carne não tem nada a ver com Satanás. É da própria instinto do homem. Mas Satanás introduz certas coisas para o homem desenvolver a sua concupiscência, né? Uma suposição. Você é uma pessoa que não segue a doutrina de Cristo. Você não tem nenhum temor a Deus. Você não tem a doutrina de Cristo na sua mente. Você não conhece a verdadeira igreja. Você não tem o verdadeiro batismo, mas é batizado numa falsa igreja, que não tem valor nenhum, né? Mas aí o que é que Satanás faz para que sua concupiscência se desenvolva? Você mora aqui numa casa, ali, você tem sua esposa. Mas de frente, mais na sua rua, tem uma mulher muito formosa, muito bem feita, né? O que é que acontece? Você está no portão da sua casa. Ele, por si, para fazer com que você peque, ele faz com que aquela pessoa saia da sua casa com um shortinho bem curtinho, com a blusa escandalosa, para passar na sua frente. E aí vem o quê? A concupiscência dos olhos. Aí você vai ver aquela pessoa. Aí você imagina o quê? O que é que você, homem, vai imaginar? Eu sou santo? Não, não sou santo não, né? Mas o que é que o homem vai imaginar de uma mulher passando na sua frente? Então Satanás bota aquela pessoa para passar na sua frente. Para quê? Para que você peque com a concupiscência dos olhos, né? Não é de Satanás, essa é do desejo da carne. Aí você fica na sua mente. Ei, que mulher isso e é isso? Que mulher assim, assim? E você não está pensando na sua esposa que está lá dentro cuidando do almoço, né? Já está fazendo o quê? Adulterando, meu amigo. Você está em adultério, porque Satanás lhe forneceu aquela maldade para você. Você está em adultério. Porque na lei de Moisés, na lei passada de Moisés, eu digo na lei passada porque ela não está em vigor mais. Eu digo na lei passada de Moisés, para se cometer adultério, você tinha que pegar a mulher do próximo, né? Ambos, tanto mulher como homem, tinham que se entrelaçar. Na lei de Cristo, é como eu estou dizendo agora. Se você vê uma mulher e já está com um pensamento de chegar nela para cobiçar, só em pensar você já está cometendo adultério para Deus. É diferente a lei de Moisés para a lei de Cristo. Não é que na lei de Moisés tem adultério. Na lei de Cristo isso também é adultério. Com a diferença, veja que é diferente. Na lei de Moisés você mata. Para quê? Para ser um matador. Na lei de Cristo, se você pensar, você pensa porque se você é irmão, você não vai pensar. Se você é fiel, se você tem amor verdadeiro, você não vai pensar em matar ninguém. Mas se caso você pense, né, para Deus, você já matou aquela pessoa. Isso é a doutrina de Cristo, né? Na lei de Moisés, está escrito que você não deve comer carne de porco. Mas Cristo, quando veio para pregar sua doutrina, purificou todos os alimentos. Então você pode comer carne de porco, carne de sapo, carne de rã, baleia, o que você quiser. Não é pecado mais. Em Cristo, Cristo fazia suas coisas no dia de sábado. Por quê? Na lei de Cristo, o descanso é no dia que você quiser descansar. No dia que você tiver fome. Porque na lei de Moisés, o descanso era no sábado. Por quê? Era no sábado.
porque o povo israelita foi escravo 430 anos, trabalhando de sol a sol, de domingo a domingo. Não tinha descanso, só para dormir, né? Mas nos dias de hoje, na lei de Cristo, não existe isso. Você pode descansar a hora que você bem entender. Assim tenha tempo, né? É isso. E etc, e etc, etc. Eu vou estar lendo aqui os mandamentos de Cristo, que são mais de 50. Na lei de Moisés só é 10. Mas na lei de Cristo tem mais de 50, se for verificar direitinho, né? Então, dando sequência ao vídeo, eu estou agora ainda no capítulo 21 de Lucas, o versículo é 20, e o sermão profético continua, e é a grande tribulação. Mas quando virde Jerusalém cercada de exército, sabei então que é chegada a sua desolação. Ela já teve uma desolação antes de Cristo chegar, né? Já teve. Destruíram o templo e ela também. Mas aqui está falando de outra desolação, né? Mais uma, né? Então os que estiverem na Judéia, porque eu estou dizendo isso, né? Porque Nabucodonosor não veio depois de Cristo destruir Jerusalém. Não veio destruir o templo que está em Jerusalém depois de Cristo. Não foi Nabucodonosor. O rei Ciro também não é depois de Cristo. É antes. Então isso aconteceu antes, né? Mas essa que ele está falando aqui agora é outra coisa, né? Essa desolação lá de Jerusalém é mais na frente. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade, saiam, e os no campo não entrem nela, porque dias de vingança são estes, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas, né, e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e irá sobre este povo. Isso é na tribulação. Isso é na tribulação, né? E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem, né? Tudo isso isso aqui, se aconteceu, já aconteceu antes de Cristo. Se ele está falando isso para acontecer, ainda irá, já aconteceu, eu não sei. Eu não lembro dessa que derrubaram Jerusalém novamente. Não sei, né? Só se eu for pesquisar. O sermão continua e é a volta do Filho do Homem, né? Toda vez ele enfatiza Filho do Homem, porque Deus introduziu ele como Filho de Homem, parecido assim conosco, né? Na carne. Porque Deus não é carne, é Espírito. Cristo é Espírito, né? Mas Deus fez com que ele se tornasse carne, Filho de Homem, né? Ele está parecido como homem, né? E haverá sinais no sol. Ele está continuando ainda o sermão. E haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas e na terra, angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, né? O mar vai ficar alvoroçado, o sol deve escurecer, estrelas vão cair, né? Isso no último dia, né? Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Isso é no último dia, né? No último dia, ou próximo do último dia, isso irá acontecer, porque a tribulação não é no último dia, é antes do último dia. Então essas coisas vão acontecer para que o povo se ligue através do poder de Deus, né? E desista de seguir a legião do mal e volte para a legião do bem, para tentar ser resgatado como Cristo veio resgatar seu povo e não vai conseguir. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora,
quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima, né? Essa tribulação que vai acontecer é perto do fim, não é o fim, né? Essa tribulação não é o fim, é perto do fim, como está aqui. É porque o fim está próximo o arrebatamento total do povo de Deus e a perdição do povo da legião do mal, né? E disse uma parábola: olhai para a figueira, né? Seguindo no sermão, olhai para a figueira e para todas as árvores, né? As árvores são os povos, né? A figueira é Cristo, né? Quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto já está o verão, né? Assim também vós, quando virdes acontecer esta coisa, sabeis que o reino de Deus está perto, né? Essa palavra aqui, né, que é a figueira é Cristo, as árvores ao redor, né, é o povo, né, é o povo. Quando já tem rebentado, né, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras, né, que é a figueira, não hão de passar, né? Ele está dizendo isso, né? O sermão continua e agora é a vigilância. E olhais por vós. E olhais por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonomia, né? O povo deve vigiar para não estar fazendo como lá no princípio, né? Que o povo estava assim, como também em Sodoma e Gomorra, que estava em glutonomia, em embriaguez, né? E Cristo está dizendo que se previna disso para não estar nessa coisa. E dos cuidados da vida, que é os bens materiais, né? E venha sobre vós de improviso aquele dia, né? Ele vai vir assim de repente, né? Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. O que é que vem sobre o laço? A legião do mal, mostrando várias coisas de bom, de benfeitoria, para o povo se embelezar e enganar o povo de Deus, né? E ele diz: vigiai, pois, em todo o tempo. E vigia é ficar vigiando quando é que Deus vem? Não. É vigiar para não cair em pecado, se manter puro, como uma criança. Para quando ele vier, que ele vai vir, né? Vigiai, pois, todo o tempo orando, né? Orando, para que sejais havido por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então vai acontecer muitas coisas, né? Quando Cristo estiver chegando, né? E a pessoa tem que estar de vigia. Vigiar não é ficar e dizer assim: vou ficar aqui parado, como agora, eu vou estar aqui parado porque Cristo está vindo. Não, não é assim. Ninguém sabe quando ele vem, nem a hora, nem o dia, nem nada. Mas vigiar para não estar caindo em tentação da legião, nas armadilhas, como ele está falando aqui. Nas armadilhas do mal, né? Nas armadilhas do mal, né? Tem que carregar em glutonaria, que não aconteça que vossos corações se carreguem de glutonaria, embriaguez dos cuidados da vida, que venha sobre vós de improviso naquele dia, porque virá como um laço, né? Virá como um laço
sobre todos os que habitam na terra, né? Então ele está dizendo, esse laço é para tentar resgatar você para a legião do mal, você que está na legião do bem de Deus, para tentar resgatar você, para que você se perca. Então ele está dizendo, vigiai para não cair nesse laço, né? Pois em todo o tempo orando, né? Que é para ter a proteção de Deus, né? Que sejais havidos por digno, né? Nós temos que ser dignos de salvação, de vida eterna, para evitar todas estas coisas que não, né? Que hão de acontecer. Vai acontecer essas coisas para tentar enganar o povo de Deus, para tentar resgatar ele para a legião do mal, tirar ele da legião. Então a gente tem que vigiar essas coisas, né? Evitar bebedeira, farra, mentira, né? E etc. Vocês sabem o que eu quero dizer. Muitas coisas devemos evitar para quando está em pé diante do Filho do Homem, que é Deus, Cristo, né? O versículo é o 21, o capítulo é o 37, o pacto de traição de Judas. Esse é o próximo vídeo, porque eu não vou instigar para não ficar vídeo muito longo, né? O pacto da traição, né? Que é quando Cristo é traído, né? E como é muito longo, até dá para fazer o pacto da traição. Não, mas eu vou deixar para tudo, porque tem a ceia, tem tudo, né? Então é isso. O próximo vídeo é o pacto da traição, né? Que Deus abençoe a todos com muita paz, saúde, prosperidade, em abundância, né? Deus dá tudo isso, né? Prosperidade em abundância. Não você dando dízimo, não você fazendo proposta para pagar ao pastor, não você fazendo santa ceia para dar mais arrecadação, para ter prosperidade. Não é nada disso. Não você fazendo campanha para dar mais dinheiro. Não você fazendo congresso para arrecadar mais dinheiro. Nada disso. Deus te dá todas as recompensas necessárias para a sua vivência. Deus dá uma boa casa, Deus te dá comida, Deus te dá um carro, tudo na graça dele Deus te dá. Pela graça de Deus você consegue tudo isso. Mas para você conseguir isso, você tem que abandonar certas coisas. Abandonar a bebedeira, abandonar o ódio, abandonar a inveja, abandonar a mentira, abandonar a enganação, não matar, não roubar, não se prostituir, não fazer nada contrário à doutrina de Cristo. Para que você seja uma pessoa santificada em Deus, pela sua graça e misericórdia. E aí você terá tudo o que você almeja. Porque Satanás também te dá tudo para que você permaneça escravo dele. Te dá um bom emprego, te dá carro, te dá casa, mas que você vai fazer as coisas que agradam a Satanás, né? Por isso que ele te dá essas coisas, né? Até cura, para que você veja, não, foi. Porque tem gente, tem igreja falsa, que prega a palavra de Deus enganando você, e que aquela igreja é da legião do mal, é da legião de Satanás. E eles falam de Deus bonito, enganando você. E você até ali recebe aquele milagre que Satanás faz para você, e você pensa que foi Deus que fez. Mas não é. Foi Satanás que fez para que você permaneça escravo dele, da falsa igreja dele, do falso pastor dele. Acontece isso. Então, não fiquem com raiva de mim, né? Não, que eu não quero ofender ninguém, não quero julgar ninguém, porque só Deus é quem vai julgar nós no último dia. Se eu for achado digno de receber essa dádiva de Deus, vida eterna, né? De ir para o reino, tudo bem. Se não, queimarei também no lago de fogo. Mas eu tenho uma convicção que quero ir para o paraíso, né?
E como Deus me deu a sua doutrina, Cristo deu a sua doutrina, o seu mandamento, não é que eu não sou errado, não é que eu não peque, mas todo pecado tem o seu julgamento mesmo antes do último dia, depende do pecado que você comete. Também se você se arrepende, né? Porque se você se arrepende, pede perdão de onde você errou, você é justificado mesmo antes do último dia. Né? É isso que acontece. Deixa aí um joinha, inscrevam-se no canal, compartilhe o vídeo, né? Ative o sininho para receber as notificações, né? Voltarei com o próximo vídeo, né? Que onde foi que eu estava? Deixa eu ver aqui, eu vou rever aqui o versículo, que é para não falar errado. Né? Cadê? Falei da vigilância, é o próximo. Que é o pacto da traição. Esse é o próximo vídeo. E tenho dito,